Fala trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Sun Trader, seja bem-vindo a mais uma videoaula no nosso canal. Nesta aula nós vamos dar continuidade na abordagem a um tutorial completo sobre essa maravilhosa ferramenta que nós estamos lançando aqui no canal, chamada a UltraPoints. Se você não viu o primeiro vídeo, onde nós abordamos o mapa de liquidez, que é igualzinho o Bookmap da UltraPoints, é o vídeo anterior a este aqui no canal, dá uma olhadinha que nós abordamos algumas configurações e alguns insights com relação ao mapa de liquidez. A UltraPoints é uma ferramenta nacional desenvolvida pelo Gustavo. Eu vou deixar na descrição deste vídeo o link do Telegram do próprio Gustavo, do próprio desenvolvedor, onde lá ele dá o suporte. Se você quiser baixar a ferramenta de forma gratuita para poder testá-la, o Gustavo está fornecendo um período trial de 7 dias. Basta entrar no Telegram, entrar lá, falar: Gustavo, viu o vídeo do Oliver? Quero testar a ferramenta com os templates que o Oliver passou. São os mesmos templates de configurações que eu estou passando para você aqui, tá? Então testa lá, entra no grupo e fala com o Gustavo, ele vai ter o maior prazer de poder te atender, ok? O link do grupo do Telegram do Gustavo está na descrição deste vídeo. Bora pro vídeo! Sem mais delongas, pessoal, já chega dando o seu like, aperta o botãozinho aí, porque conteúdo que nem isso de qualidade, inovador, você não vai achar em outro canal. Bom, no primeiro vídeo nós abordamos aqui a questão do mapa de liquidez da UltraPoints, que é igualzinho do Bookmap, se não melhor, porque nós conseguimos configurar as regras de coloração aqui, né, com os dots da agressão com base no delta por nível de preço. Se você é meu aluno, você já segue meu canal, você sabe como é que é nosso operacional, é muito tranquilo, né, e você sabe o poder desta ferramenta. Eu acho que hoje em dia o mapa de liquidez é a ferramenta mais poderosa que nós temos no Brasil, né? Tem o Bookmap, só que o Bookmap custa R$200 por mês, assinatura mensal, sendo que a UltraPoints você tem por um período de trial de graça. Depois, se eu não me engano, posso estar falando errado, você vai falar com o Gustavo, o plano de assinatura de média mensal dá uma média de R$60, pessoal, é ridiculamente barato por tudo que a ferramenta te oferece. Vamos lá. Nessa aula agora, a aula número 2 desse tutorial, eu quero abordar sobre esse gráfico aqui. Deixa eu tirar aqui agora da tela, vou tirar o mapa de liquidez também para não atrapalhar a nossa visualização. Eu quero abordar sobre o gráfico normal, né? E também abrir as configurações do nosso gráfico Footprint Charts. Eu vou abordar sobre o gráfico Taper Hidden da ferramenta UltraPoints, ok? Vou passar alguns insights de configurações bem legais para vocês estarem estudando com a gente aqui, caso vocês queiram, tá? Lembrando que esse template vai estar lá com o Gustavo quando você baixar a ferramenta, igualzinho que está aqui. Por que é igualzinho? Porque, pessoal, a ferramenta ela é tão completa que existem milhares de configurações. Aqui é o gráfico Taper Hidden, tá? E eu vou explicar cada elemento desse que você está vendo agora, tá? Mas eu quero que você entenda, Oliver, tem um padrão igual do Profit, tem um footprint normal, tem... Pessoal, existem todos, eu vou repetir. Existem todas as modelagens de footprint que você pode imaginar. Padrão delta, bid ESC, por volume, volume total, né? Bid mais ESC de um lado e o delta do outro, o que você imaginar. Se você conhece o Year Cluster, que é uma ferramenta russa que eu uso, né? Usava porque agora estou usando essa aqui, você sabe que ela é boa. Essa aqui é tão boa, se não melhor que o Year Cluster. Existem todas as modelagens de footprint. Esta que eu estou usando é no padrão Delta. Você que conhece o meu educacional sabe o que é o Delta por nível de preço. Eu vou dar um insight para você, que é essa configuração que você vai ter quando você baixar a plataforma. E eu recomendo, se você não sabe usar, que você deixe desta forma. Eu vou explicar os elementos dessa configuração para você entender o que você está vendo. Lembrando que você pode acompanhar a nossa sala de trade ao vivo, onde eu comecei a usar diariamente, durante as transmissões da sala, esta ferramenta para mostrar para você como ela é poderosa. Ok? Mas Oliver, então me fala dos elementos dessa configuração. Pessoal, aqui são gráficos de velas de 1 minuto, tá? Gráfico de velas, deixa eu pegar aqui uma coisinha. Botar aqui o gráfico do dólar, gráfico de dólar, pegar o TradingView aqui do lado, para você ter uma coisa que você está acostumado a ver, que é justamente o padrão de candles de 1 minuto, tá? Então o que nós estamos vendo aqui na plataforma UltraPoints, nada mais é do que o padrão de candles de 1 minuto. Eu vou deixar aqui do ladinho, ó, assim, para você entender o que está acontecendo lá, tá? Olha aqui, ó, para ficar mais fácil de explicar por uma questão didática. Olha lá, beleza? Tranquilo, né? Então tá aqui, né? Aqui tá um pouquinho. Deixa eu acertar a ferramenta. Tá aqui, ó, UltraPoints, velas de 1 minuto, vela de 1 minuto aqui no TradingView, tá bom? Aqui, ó, é a mesma coisa, não tem mudança, não tem nada, né? Basta você ver que é a mesma coisa. Tá, olha, e esses elementos gráficos nesta formatação do gráfico Footprint. Lembrando que se você quiser configurar essa ferramenta, vou mostrar para você as opções que nós temos daqui a pouco. Cara, tudo que você pode imaginar que você sempre desejou no Footprint, ratio, imbalance de compra, imbalance de venda, o que você imaginar tem aqui, tá? Eu simplifiquei ao máximo e botei alguns elementos visuais para mim.
Tá? E aí agora eu vou explicar para você os elementos visuais, começando pelo estilo do gráfico footprint que nós temos aqui. Eu vou partir do princípio que você sabe o que é o gráfico footprint, né? A partir do princípio que você sabe o que é o gráfico footprint, e eu vou partir do princípio que você sabe o que é uma barra delta, né? O que você está vendo na tela aqui? Então nós temos alguns elementos, certo? Alguns elementos. Então vamos lá, vamos começar. O primeiro elemento que eu quero chamar a sua atenção aqui é justamente aqui, ó. O que são essas regras de coloração? Por que tem degradê de verde? Olha como é que o verde é forte aqui, ó. E por que tem degradê de vermelho? Olha como é que o vermelho é forte. O que essa heatmap de cores representa? Deixa eu pegar aqui a nossa canetinha, que ela tá bugada. O que o heatmap de cores representa no final das contas? Esse heatmap de cores representa o desbalanceamento por delta de nível de preço, é o próprio desbalanceamento entre compra e venda. Se você não sabe o que é delta, eu vou falar bem rapidinho. Você imagina que em um nível de preço, eu tive 100 de agressão de compra e eu tive 50 de agressão de venda, né? Tive 50 de compra e de venda. Qual que é o resultado neste nível de preço do desbalanceamento entre compra e venda? Se eu for somar 100 de agressão de compra e subtrair 100 de agressão de venda, o meu delta resultante nesse nível de preço vai ser de 50 de compra. Ou seja, houve um desbalanceamento de 50 ordens de compra a mais na execução de ordens desse nível de preço do que de venda. Isso aqui é o delta. O delta é o resultado, é o próprio desbalanceamento entre oferta e demanda. E daí o que eu fiz? Eu criei uma regra para o gráfico de 1 minuto. Nesta configuração, se você for mudar, você vai ter que mudar. Depois eu vou ensinar você a fazer isso. Mas no começo use desta forma para um perfil Scalper para Day Trade, ok? Eu criei uma regra de coloração de heatmap de cores, onde ele vai destacando para mim, né, quando há um desbalanceamento muito acima da média em verde, ou ele vai destacando para mim quando há um desbalanceamento de venda muito acima da média. Se você clicar com o botão direito e vier em propriedades, tá? Aí você vai ver que eu venho aqui, ó, indicadores, tá? Aqui, ó, indicadores. Você vem aqui, ó, olha a regra de coloração que eu criei, tá? Eu quero te mostrar a regra de coloração. Vamos aqui em regras de cores aqui embaixo. Nós temos aqui a regra de coloração que eu criei com base nos parâmetros, né? Então a gente pode criar regras de coloração personalizada para vários estilos de footprint da maneira que você quiser, com os parâmetros que você escolher. Isso é legal, né? Nós temos aqui então a barra indicadores, regras de coloração, e daí você pode criar outras regras além dessa. Eu não recomendo que você faça isso agora. Com as aulas do canal do YouTube eu vou ensinando você a fazer cada configuração dessa. Essa primeira abordagem é apresentar a ferramenta para você, algumas configurações pré-setadas para que você já baixe de forma gratuita nessa semana teste com o Gustavo e veja se faz sentido para você. Tá bom? Beleza, tá? Então tá aqui, né? Então você já sabe o que é a regra de coloração. Outro elemento que eu estou vendo aqui, Oliver, o que são essas bolinhas verdes e bolinhas vermelhas? E o que é esse quadrado azul e esse quadrado fúcsia? Aí que tá, nós chamamos isso de Big Trades. Big Trades são as boletadas, são as grandes execuções de ordem em um único nível de preço. Ele dá aquela porrada ou para cima ou para baixo, é uma grande ordem que geralmente desloca preço, né? Que é acima da média. E nós criamos um parâmetro nessas ordens. Vamos dar uma olhada? Clica com o botão direito, clicamos, isso representa dois níveis de execução de ordem. As bolinhas verdes e vermelhas aqui são grandes ordens de compra ou de venda, e o quadradinho azul é uma ordem muito grande de compra, e o quadradinho fúcsia é uma ordem muito grande de venda, bem acima da média. Para chamar a minha atenção quando entra o fluxo do Smart Money, porque quem executa essas ordens é quem tem lote, meu amigo, o cara que tem dinheiro. Né? É o cara que starta o movimento, é quando tem um deslocamento de preço, é o que nós chamamos de momento delta. Então saber quando o Smart Money, o robô HFT começa a executar essas ordens, geralmente ela promove rompimentos de níveis de suporte e resistência, desloca o preço, isso é visual dentro do gráfico para mim, ok? Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha aqui, então vamos em propriedades, vem aqui em indicadores, olha aqui ó, Big Trades, aqui são os indicadores que você pode colocar no gráfico, a delta acumulado, barra de liquidez, barra de volume delta, Big Trades, Line Tracker, mapa de calor, regra de cores que você pode formatar a sua que você quiser, totalmente personalizada para tudo quanto é tipo de coisa diferente, para tudo quanto é tipo de indicador e indicadores de topo e fundo. Tá? Eu não estou usando nada disso, tá? Mas aqui você tem aqui o Big Trades, clica no Big Trades e olha só o que eu criei. Eu falei para o sistema o seguinte, olha aqui na minha tela, eu falei, olha, se houver uma boletada cuja ordem
seja de 500 contratos ou mais, você vai pintar de verde e de vermelho. Ele vai fazer essas bolinhas aqui, ó, verdes e vermelhas, para mostrar que houve uma boletada. Agora, se a boletada for muito forte, ele vai pintar um quadrado de azul ou de fúcsia, acima de 1000 contratos por nível de preço no caso do dólar. Então agora eu criei um parâmetro, você pode escolher o seu da maneira que você quiser, totalmente personalizado, tá? Para você ver essa execução de ordem. E agora, se você sabe essa informação, que aqui a bolinha aqui é uma porrada forte de compra ou de venda e aqui é uma porrada estrondosa, se você sabe que a regra de coloração do footprint é por delta por nível de preço, se você tem esta compreensão, né? Agora, quando você olha o gráfico, isso que eu quero dizer para você, vou fechar aqui, vamos olhar o gráfico agora, vamos olhar o gráfico inteiro. Você tem o pleno domínio da onde entra a compra, da onde entra a venda e a intensidade. Você pode olhar assim, de forma, um gráfico de 1 minuto. Por que 1 minuto, Oliver? É a configuração Scalper que eu uso. É uma configuração Scalper que eu uso. Você pode olhar assim, ou você pode dar o zoom, né? Por exemplo, eu vou abordar um exemplo muito legal que aconteceu aqui com a gente, justamente neste rompimento. Perceba, não sei se você está olhando, que o preço do mercado está mandando de lado aqui, ó. Né? O mercado está mandando de lado aqui e andando de lado aqui, ó. Né? E daí o mercado está vindo numa tendência de alta, lateralizou, ficou um bom tempo lateralizando aqui, fez um falso rompimento para baixo e ele fez um padrão de rompimento e jogou o mercado lá para cima, ó. Você está vendo? Bacana. E aí os elementos visuais me mostram aonde entra o fluxo de compra e de venda. Perceba, só de bater o olho fica muito claro para a gente que quando o preço achou essa máxima aqui, ó, entrou uma grande entrada de fluxo de compra aqui na tela, você está vendo? E aí você estende essa região para lá, ó. Essa entrada de fluxo de compra, ela foi absorvida. Olha como é que é fácil você identificar uma absorção, porque entrou muito fluxo de compra que não promoveu o resultado. É relação esforço versus resultado. O comprador foi absorvido no topo, né? O comprador foi absorvido no topo. O mercado achou um topo. Aí, claro, a gente já sabe, a gente fala isso todo dia ao vivo. Marca essa região, estende essa linha. Essa linha é a linha a ser vencida. Essa linha é a atual resistência do mercado. É a atual resistência do mercado. E daí, para que haja o rompimento desta região, o comprador, quando vier testar essa região, tem que mostrar força. E olha só com o que aconteceu, olha o volume lá embaixo, aqui é o volume financeiro, como ele cresce aqui. O volume não confirma rompimento, olha o volume lá embaixo. Olha o que aconteceu aqui, ó. Você tem a percepção exata se isso é um falso ou um verdadeiro rompimento. Olha as bolinhas verdes, lembra que bolinha verde é acima de 500. E lembra que o quadradinho aqui, fúcsia e azul, é acima de 1000 nas configurações que eu coloquei, olha só. E o volume cresceu com uma hegemonia determinante do comprador. E eu estou vendo isso de longe, Agora eu vou fazer aqui, né? Será que eu faço rompimento ou não? Será que é verdadeiro rompimento ou não? Agora eu vou aproximar a tela para você ver, olha só. Vou aproximar a tela para você ver justamente, exatamente isso que eu estou comentando com você. Para você ter a percepção da força. Olha a regra de coloração do próprio gráfico delta, né? Agora olhando de um prisma mais aproximado. Olha aquela absorção que aconteceu no topo no primeiro momento. Olha como as boletadas de compra e a regra de coloração do delta aqui é forte, ó. Absorveu. O que você tem que fazer? Eu ensino todo dia isso ao vivo. Você estende essa linha, você estende essa região que a gente sabe que é essa região de resistência do mercado. Quando o preço vem testar essa região, o comprador tem que mostrar força, e daí você junta o que você já sabe da análise técnica clássica, o volume crescendo para tentar fazer o verdadeiro rompimento, estudo básico da análise técnica clássica, e você vê o que nós chamamos de padrão de execução de ordens. Você vê o robô do Smart Money sendo ligado, soltando várias boletadas, olha os quadrados azuis aqui, ó, várias boletadas para romper esse nível de absorção anterior, esse nível de resistência. E aqui você tem a perfeita visualização de que isso não é um falso rompimento. Existe uma grande probabilidade disso ser um verdadeiro rompimento. E você consegue ver isso em tempo real dentro do gráfico. E aí você tem o famoso time de entrada. É aqui que a gente separa o joio do trigo. É aqui que o nosso operacional briga, através dessa utilização dessas ferramentas modernas e analíticas que te ajudam exatamente em operações day trade, saber a hora de comprar e a hora de vender, para você ter sucesso nas suas operações. Bata o olho, se você identificou os elementos, bata o olho. Bom, olha, bolinha verde, vermelha,
um fluxo forte de compra e de venda, o quadrado é um grande fluxo de compra, o volume crescente mostra força no rompimento, determinação no rompimento, né? E nós temos a regra de coloração de delta por nível de preço, vou aproximar um pouquinho mais agora para você ter uma noção, que realmente corrobora, né, Oliver? Corrobora. Oliver, que são esses números aqui em cima? Ó. Esses números, você pode colocar vários números diferentes, tá? Tem vários números, eu coloquei só o resultado delta. Esses números na cabeça do preço, olha bem, olha quando houve o rompimento. Isso que eu quero que você entenda, olha que fantástico. Você já sabe que aqui aconteceu o rompimento, né? Nós comentamos aqui que aqui aconteceu o rompimento, que o volume cresceu, aquela coisa toda. Beleza, eu te mostrei de longe e agora estou te mostrando de perto a interpretação. Você está vendo as boletadas entrando e perceba a mensuração dos números. Perceba o número. O que é esse número aqui, Oliver? Esse número é o saldo delta dentro de cada barra de um minuto. Esse número é o saldo delta dentro de cada barra de um minuto. É o desbalanceamento entre compra e venda. Mostra a força de compra ou de venda. E daí, presta atenção que eu vou dizer para você. Perceba como que estava vindo o saldo de compra. Olha como é que você tem a noção exata que vai romper, pessoal. Isso que eu quero dizer para você. Olha o saldo de compra média que estava vindo dentro do range. Lembre-se, você está lembrado que isso aqui é um range de acumulação, certo? Está lembrado, nós mostramos que é um range de acumulação. Agora, olha a média do saldo de compra, tá? 300, 1.600, 400, 2.069, tem umas boletadinhas de compra aqui, 300, aí de repente, pessoal, olha de maneira sucessiva e continuada, quando o robô é ligado, a entrada de fluxo direcional com o volume crescente, olha o volume crescente lá embaixo, que promove o verdadeiro rompimento do nível de resistência. Os números, eles corroboram a tua percepção junto com as boletadas e a regra de coloração do saldo que realmente ele vai fazer o rompimento. Porque 3.500, quase 8.000, 6.000 de maneira sucessiva, é quando o robô é ligado, é a entrada de fluxo, é o que nós chamamos de momento. Geralmente são esses movimentos que deslocam o preço. Oliver, e olha que interessante, entrou 4.000 de venda aqui. Sim, é verdade. O que esses 4.000 tentaram fazer? Esse é o vendedor tentando segurar o preço para que não haja rompimento, certo? Certo. O mercado geralmente ele não faz o pullback, pessoal, no rompimento. Você tem aqui, ó, você tem aqui o nível de resistência. O mercado rompe, ele vem confirmar o rompimento e depois ele vai embora. É exatamente isso que você está vendo. O vendedor tentou segurar aqui, ó. Só que o que aconteceu com a iniciativa de venda? Aí você sempre faz a interpretação do esforço versus resultado. O vendedor tentou defender o rompimento, contudo o seu esforço não promoveu resultado, pois agora o vendedor foi absorvido a níveis mais altos. O vendedor foi absorvido no topo do caixote. Lembre-se que nós estamos no topo do caixote. Isso é o que acontece do ponto de vista técnico quando você aproxima o gráfico na confirmação do rompimento da análise técnica clássica. Só que quando você olha os padrões de candle simples, você não sabe que isso está acontecendo. Agora, quando você aproxima com esta ferramenta maravilhosa, que é uma das ferramentas, porque você sabe que o Ultra Points é um conjunto de pacotes de ferramentas modernas, são as ferramentas mais modernas no Brasil para fazer day trade. Eu estou provando para você aqui, tá? Você sabe, né? Você consegue ver exatamente o momento de compra e de venda. Mesmo que você não é leitor de fluxo, focado no tape reading, você vai ter uma análise visual disso. Uma análise visual disso. Olha que maravilhoso, pessoal. A regra de coloração facilita a visualização, as boletadas, os números. Oliver, põe outros números para mim. Eu consigo configurar? Clica com o botão direito, propriedades. Nós estamos analisando o que aqui? O gráfico footprint. Vem aqui, ó, olha aqui os parâmetros. Vamos aqui no footprint. Footprint, olha quantos números você pode colocar. Você pode colocar a POC de maior volume dentro da borda da barra. É totalmente configurado, pessoal. Eu não vou nem mexer porque tem tanta configuração. Todos os estilos de footprint. BID, ESC, volume total, né? O que você quiser, padrão delta, as barras de formatação diferente, tudo o que você imaginar, totalmente configurado, tá? Nós temos aqui, né? O que eu estou usando aqui, esses números aqui, ó. Eu estou usando o delta no topo acima da barra. Olha lá, você tá vendo? Acima da barra. Eu vou colocar aqui embaixo da barra agora os dados do volume total. Você tem que saber o que é volume total dentro da barra. Então eu vou colocar aqui, ó, no topo, no fundo abaixo da barra, tá desativado.
Eu vou colocar, olha os dados que você pode colocar, o cumulativo e delta do dia, o delta de cada barra, o volume, o range de cada barra, quanto cada barra andou em termos de range, o ratio high, ratio low, que é uma outra métrica de footprint, tem todas as configurações, é muito detalhado. Eu precisaria de um dia para poder abordar tudo detalhadamente com vocês aqui, não vou fazer, tá? Então, agora eu vou colocar o volume na parte de baixo, vão aparecer outros números aqui, ó. Vamos dar OK, ok? Eu ativei o fundo abaixo, o volume, ok. Olha lá, pessoal, dá um zoom aqui, presta atenção, o volume não confirma rompimento? Agora analisa de volta esse mesmo cenário, olha que percepção maravilhosa. O volume não confirma rompimento? Olha a média do número dos volumes aqui, ó, 5.000, 6.000, 7.000, 3.000, 9.000, 6.000, 50, 50, 7.000. Aí de repente, pessoal, 12.000, 13.000, 21.000, 47.000. O volume lá embaixo, olha aqui, ó. O volume lá embaixo não confirma rompimento. E esse volume, ele é acompanhado por um saldo delta crescente. Preste atenção, 3.000, 6.000, 4.000. O volume não confirma rompimento? Você está vendo o poder analítico que você tem para poder fazer este rompimento aqui e ter segurança na hora de entrar nas suas operações? Agora eu vou afastar mais uma vez para você entender lá. Olha lá, pessoal. Que é justamente aqui, ó, vou colocar na tela, a nosso rompimento aqui que aconteceu lá no gráfico do TradingView, no gráfico de dólar. Deixa eu pegar o TradingView de volta, trazer para a tela aqui, ó, que é esse rompimento. Vou ampliar aqui, ó. Pessoal, mas agora pare e pensa, ó, isso aqui, ó, que é esse rompimento do gráfico de 1 minuto aqui, ó. Depois de você ter acesso a essa informação que eu te passei, vendo todo esse detalhe, olha aqui, ó. Agora, quando você olha um gráfico desse, e nós estamos falando desse volume crescente que você está vendo aqui, com esse rompimento aqui, certo? Perfeito? Esta análise, este case que nós fizemos. Agora você olha para um gráfico seco desse, porque agora está montado, está fácil, né, pessoal? Está montado, está fácil. Mas vem para cá, ó. Vem para cá agora. Vai romper? Você já sabe o resultado. Vai romper? Será que vai romper? Me diga agora você. Olha aqui, ó. Será que vai romper? É difícil saber. É difícil saber. Porque agora, olha só, me diga você, é difícil, ele pode bater aqui, pode voltar para baixo, o mercado deu uma lateralizada aqui em cima, será que vai romper? E por enquanto, meu amigo, minha amiga trader, por enquanto, o volume aqui embaixo está baixo, ó. Ó, mercado lateral, ó, mercado lateral. Não seja hipócrita, não minta para você mesmo. Vai romper? Né? É aí que tá a sacada, né? Quando você tem um gráfico footprint, ó, rompeu, renovou a máxima lá, renovou. Presta atenção, será que vai continuar? Você não sabe. Você está preso numa análise superficial, mequetrefe, baseada em gráfico de candles. Agora, quando você tem uma ferramenta dessa, você consegue ver o raio-x de cada candle desse. Cada candle desse. E daí agora você tem a percepção se esse rompimento na renovação desta máxima, que você está vendo, é um verdadeiro rompimento ou não. Você tem a percepção do time, do gatilho. Os meus alunos sempre perguntam, olha, o gatilho de entrada, o time, no momento, eu tenho que estopar curto. Eu não tenho muito dinheiro, eu preciso estopar curto. Se você quer estopar curto, você tem que saber análise de fluxo. Se você quer estopar curto e saber gatilho de entrada, você tem que ter uma ferramenta dessa aqui, ó. E daí, para você que já conhece o mapa de fluxo, vamos olhar esse mesmo prisma de rompimento aqui do gráfico Tape Rhythm, né? Vou falar mais de alguns elementos que tem aqui rapidamente, usando o mapa de liquidez. Agora eu vou usar o mapa de liquidez da Ultra Points para poder fazer essa avaliação conjunta desse rompimento. Tem um detalhe que eu esqueci de falar para você aqui, ó. Você tá vendo que tem barras azuis aqui, ó, linhas azuis? Cara, isso aqui é tudo configurado, tá? Isso aqui é tudo configurado, mas eu quero mostrar uma coisa para você aqui, ó. Você está vendo essa sequência de linhas azuis aqui na tela? Então, essa sequência de linha azul aqui na tela, ó, esses riscos azuis, esses são os imbalances. Você sabe o que é imbalance, né? São o momento, imbalance de compra e imbalance de venda. Você consegue ver os imbalances também. E aí você pode escolher as cores, a formatação. Olha só, o momento delta, os imbalances aqui também, junto com as boletadas de compra que promoveram o próprio imbalance. Tá bom? Então tem tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa. Vamos fazer essa mesma abordagem agora, colocando o mapa de liquidez da própria Ultra Points, porque é uma das ferramentas. Tem outras, tá, pessoal? Tem várias ferramentas fazendo essa mesma avaliação com base no prisma do mapa de liquidez. Olha aqui, pessoal. Nós temos aqui, ó, o rompimento, tá? Vou colocar um pouquinho mais pro lado aqui para ficar bem visual pra gente, ó.
Ó, o rompimento que aconteceu aqui, ó. Justamente nós estamos abordando a casa do 5004 e 5005. Eu quero que você veja isso. Para você ter, olha a visão analítica que esta ferramenta te dá, tá? Isso o Bookmap faz, né? Ele sabe, só que custa R$200 por mês, né? Aqui não, aqui você tem uma média, eu acho que é de 50 a 60 reais. Se você for pagar, você pode experimentar no período de trial. Ó, e você não precisa ser especialista em fluxo. Você que é grafista, olha isso, olha isso. Quem conhece a liquidez do mapa de fluxo sabe que o preço muitas vezes ele vem buscar liquidez. Olha a liquidez migrando a níveis mais altos, corroborando a percepção do rompimento para a gente. Olha o preço calçando a liquidez por baixo. Perceba a migração da liquidez a níveis mais altos. Não é só o volume de agressão que nós estamos analisando. Nós temos também na mesma ferramenta a liquidez de mercado. E daí, né, se você não viu o primeiro vídeo, eu coloquei uma regra de coloração parecida com essa aqui. Né? Eu coloquei uma regra de coloração no book aqui parecida com essa, onde ele pinta as bolinhas, o tamanho da bolinha é o tamanho da intensidade de fluxo. Bola verde compra, bola vermelha venda. Né? E as bolinhas mais verdes cintilantes ou vermelhas mais cintilantes mostram a entrada de fluxo de compra ou de venda. Você está vendo? Olha como as duas ferramentas se completam. Né? Aqui você tem a visão da profundidade do book. Né? E aqui você tem uma visão melhor do momento, do fluxo, do volume de agressão. Olha como as duas ferramentas se completam. Né? Aqui, olha que interessante isso, pessoal. Olha aqui a entrada de fluxo de compra promovendo um verdadeiro rompimento. Perceba, perceba. Olha aqui a região aqui, ó, que eu vi esse rompimento aqui, ó. Foi bem na casa do, olha lá, 5007, 5007 até a casa do 51 bola. Vamos pegar aqui, ó, 5007, 51 bola aqui, ó, 5007 aqui, 51 bola lá, ó, mais ou menos aqui, ó. Olha como o vendedor tenta bater e não consegue. Olha aqui, ó, foi aqui que houve o rompimento, aqui que foi o teu time de entrada. Olha só. Você está vendo? É maravilhoso para você que é leitor de fluxo, que já conhece o fluxo. É uma ferramenta voltada para scalp. E mesmo você que é grafista, com essa explicação, nesta formatação, neste template, por isso que eu sugiro que você não mude, porque eu estou usando todo dia na sala desse template, você vai saber o que é um rompimento. Você vai identificar de forma muito analítica e outra coisa, isso valida qualquer setup que você possa ter, que você sabe que está acontecendo do ponto de vista de fluxo. Olha que legal, pessoal, quando aparece o vendedor na defesa de posição, né? Quando acaba a tendência, você está surfando uma onda e de repente acontece isso aqui, meu amigo. Acabou a tendência. Olha aqui, ó, o vendedor aparecendo, olha o delta de venda, ó. Olha que porrada. Acabou a tendência, é hora de você pôr no bolso, pegar o movimento que você conseguiu, não dá mais para alongar a operação. Apareceu defesa ativa de vendedor na região. Acabou o fluxo de compra. Olha os dots de agressão comprador. Exauriu, ó. Exaustão. Exaustão. Você tem um controle total, pessoal, da compra, da pressão de compra, da pressão de venda, da continuação do movimento, do pullback quando ele começa a acontecer. É extremamente visual e analítico. Esta ferramenta chama-se UltraPoints. Você pode baixar de graça por uma semana para testar. E o preço dela, se eu não me engano, você vai constar com o Telegram, com o lado do Gustavo, é 50 a 60 reais por mês. Sendo que se você for usar só o Bookmap é mais de 200. Você vai ter o suporte do Gustavo dentro do grupo do Telegram. É obrigatório você pelo menos testar a ferramenta por uma semana. E acompanhar as nossas transmissões no YouTube, porque nós estamos usando a ferramenta no dia a dia, para você ver como eu faço essa interpretação ao vivo, em tempo real, sem te enrolar. Ok, pessoal? Então é isso. Vamos ver aqui, ó. Abrir aqui o que eu quero ver o que está acontecendo agora. Ó. O que está acontecendo agora? Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha o gráfico. O mercado, olha só. Você acha que vai continuar subindo ou não? Olha só. O mercado fez uma alta, lateralizou e começou a subir o volume de volta, sem falar que tem outros elementos aqui. Eu não estou falando de todos os elementos. Você tem o cumulativo e delta. Você tem o cumulativo e delta, que é o delta acumulado diário, para você ter uma noção do que está acontecendo. Deixa eu baixar aqui também. Tem vários elementos. Eu estou dando só uma sinopse. Dá para fazer muita coisa. Dá para você colocar volume profile, traçar desenho aqui, fazer o que você quiser. Tá? Olha só, pessoal, o cumulativo e delta, o delta comprado do dia, ó. Né? É maravilhoso. Fica um insight. Você tem, sabe, será que vai romper esse topo? Olha as boletadas de compra entrando aqui, ó. A absorção do vendedor em níveis mais altos, né? Olha lá, bateram a venda forte, se segurar e renovar a máxima, vai embora. Tudo bem? Aí você coloca o mapa de liquidez do lado da própria ferramenta UltraPoints, entre outras coisas que eu vou mostrar para vocês em outros vídeos, e você tem um controle total do que está acontecendo.
link na descrição do vídeo. Deixa o like se você gostou desse conteúdo, é um presente. Nós temos que agradecer e divulguem, pessoal. Temos que agradecer o Gustavo, entra no Telegram e divulguem nos grupos, por favor. Divulguem nos grupos. Essa ferramenta põe no chinelo quando se trata de leitura de fluxo, qualquer ferramenta nacional. Porque ela é a junção perfeita do mapa de liquidez que é o próprio Bookmap, né, que nós temos aqui, né, junto com o footprint no padrão Delta. Você não vai ter mais dúvidas com relação ao momento de compra e de venda e até onde você pode carregar uma operação. Grande abraço, sucesso, deixa o like se você gostou desse conteúdo, entra no grupo do Telegram e conversa com o Gustavo, baixa a ferramenta que você vai gostar demais. Fui!